nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta feita, nós queremos trazer um comentário sobre a lição de número 7, onde nós temos por tema a Torre de Babel. É com base no capítulo 11 do livro de Gênesis, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre. E hoje nós vamos estudar, ainda falando sobre o início de algumas coisas nesse capítulo aqui, em especial, do versículo 1 até o versículo 9, nós vamos ver o início de como se deu a questão do crescimento, ou vamos dizer que do surgimento da confederação e o engrandecimento humano. A gente vai ver que Nimrod vai ser o ator principal, o pai vamos dizer que desse mal, aonde vai afetar toda a humanidade, porque vai ser um ato de rebelião. E nesta lição de hoje nós vamos discorrer também sobre o surgimento das línguas, dos idiomas. Hoje a gente sabe que, segundo a ONU, existe mais de 3.000 línguas diferentes. Então a gente precisa entender que a origem também da língua está na Bíblia Sagrada. E como na semana passada a gente falou sobre o dilúvio, e a gente percebeu que o secularismo ele tenta de todas as formas tirar o crédito de todos os fatos narrados na Bíblia, como sendo fatos aí onde alguns secularistas vão dizer que não existiu, que era mito, que era fábula, que era qualquer coisa menos a verdade. Então, aqui nessa lição de hoje a gente vai aprender também que existe muitas pessoas que não acreditam que a Torre de Babel ela existiu literalmente, que foi um fato histórico. Mas a gente, no decorrer dessa lição, a gente vai trazer algumas informações que vai servir de prova como que a Torre de Babel ela é um fato histórico, como tudo que está descrito no livro de Gênesis, a criação do homem, o surgimento do mundo, todos esses fatos narrados nós vemos que são fatos históricos e nós, como cristãos, precisamos crer nessas verdades. Então, o capítulo 11 vai falar aqui sobre a questão da Torre de Babel. É um neto de Noé, semana passada a gente falou sobre Noé, aqui a gente vai falar sobre um neto de Noé, que é Nimrod, onde ele vai colocar no seu coração o intuito de ser um semideus. A gente vai ver que ele vai ter esse intento no coração de fazer uma grande cidade, uma grande torre, e a motivação que ele vai construir aquela torre é de ir até Deus, não para adorá-lo, mas para, quem sabe, de uma certa forma, disputar com Deus, querer ser maior do que Deus, colocar ali o seu trono acima do trono de Deus, que é o mesmo pecado que Satanás vai implantar através das mentiras lá no início, no Jardim do Éden, lançando dúvida no coração de Eva. A gente vai ver que o gênero humano ele vai mais outra vez se corromper aqui no capítulo de número 11. Então eu te convido a ficar comigo para juntos nós aprendermos um pouquinho mais sobre esses assuntos. Então, antes de iniciarmos aqui os nossos objetivos, eu preciso agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que sempre têm nos apoiado, sempre têm divulgado os nossos vídeos, sempre têm feito uso dessa ferramenta para auxílio na sua escola bíblica dominical. Então, que Deus abençoe grandemente. E você que não é inscrito, aproveite a oportunidade, se inscreva. Você que às vezes não tem sido um parceiro desse canal, aproveite essa oportunidade e seja um parceiro, compartilhando os nossos vídeos, deixando o like, porque isso impulsiona e faz com que a gente chegue mais adiante, mais pessoas sejam aí abençoadas com essa palavra. Porque o objetivo principal dessas aulas que nós enviamos para essa plataforma é abençoar vidas, é edificar. E também tem a questão de que essas mensagens aqui, elas são mensagens que, além de ajudar o professor, ajuda também o aluno na escola bíblica dominical. Então, os assuntos que a gente já falou aqui no início do vídeo sobre o capítulo 11 são assuntos que, na verdade,
a gente, olhando para a sociedade contemporânea, para os grupos que nós pertencemos, até mesmo para as instituições, a gente vai ver que isso também está presente. Ou seja, são assuntos atuais, porque aqui no capítulo 11, nesse fato, né, da construção da Torre de Babel, o comentarista da nossa revista ele vai destacar algumas palavras aonde a gente também precisa colocar em ênfase. É a questão da adoração ao homem, né, aonde a gente precisa entender que a rebelião, que o pecado, tudo isso afeta, né, ou vamos dizer que o relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Então, esses assuntos eles também estão presentes, porque o homem não mudou, desde o início continua o mesmo, é o mesmo gênero. Então, a gente precisa, né, assentar, essa lição ela é ótima para esse momento, para essa oportunidade, onde nós temos que sentar com os nossos alunos e debatermos um pouquinho sobre a questão da soberba, a questão da rebelião e também do engrandecimento humano, onde a gente vai tirar de cena todo o humanismo, inclusive nos cultos, aonde nós vamos com o objetivo de adorar e engrandecer e glorificar ao nosso Deus. Então a gente vai ver que no momento do culto, ali não é para aparecer mais ninguém, somente Deus. Então é isso que a gente... Agora nós vamos passar para os nossos objetivos, para nós podermos dar continuidade aqui na nossa lição. O primeiro objetivo é explicar a origem das línguas. O segundo é destacar o perigo da rebelião. E o terceiro e último é estimular a prática dos princípios expostos na lição. Então a gente, como bem nos informa o nosso primeiro objetivo, que é explicar a origem das línguas, a gente precisa ter esse entendimento que o secularismo lá fora, eles vão defender que aqui é um mito, esse fato histórico, aqui do capítulo 11, do versículo 1 ao 9, é um mito, onde as pessoas vão usar para descrever as línguas. Mas, na verdade, para nós cristãos, é um fato histórico, é um fato que aconteceu e, acima de tudo, é a verdade revelada à humanidade. E o segundo objetivo é que, quando fala destacar o perigo da rebelião, nós precisamos voltar lá para a lei, no surgimento ali com Moisés, aonde Deus ele reprova a questão da rebelião. A rebelião na lei para um judeu é um caso tão sério que essa pessoa ela tinha que ser apedrejada. O pecado de rebelião ele é comparado com o pecado de feitiçaria. E é isso que a gente vai ver aqui nessa lição. A gente vai ver aqui na Torre de Babel que, na verdade, esse objetivo, ou vamos dizer que essa motivação de construir essa torre não tinha vamos dizer que uma mensagem por trás. E qual era a mensagem? Era feitiçaria. Segundo alguns estudiosos do assunto, vão informar que lá em cima, no pináculo da torre, eles fizeram ali um altar para adorar, para sacrificar a esses falsos deuses. Então a gente precisa destacar que quando se trata de rebelião é a mesma coisa aí de feitiçaria. Então, dentro da lei, era reprovado por Deus. Essa pessoa tinha que ser morta, tinha que ser apedrejada e queimada. Então, a gente precisa entender que nós estamos diante de um assunto que é um assunto onde Deus reprova. Agora eu te convido a, junto comigo, nós lermos o nosso textual, que se encontra aqui em Gênesis, capítulo de número 11, e o versículo 4, que diz: Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então perceba aqui que o objetivo, a motivação está exposto aqui no versículo 4, que era fazer grande o nome de Nimrod, o nome daqueles que estavam envolvidos, ou vamos dizer que dentro daquele projeto. Projeto esse que Deus não aprovou, que Deus reprovou na primeira instância. E a consequência disso foi a divisão das línguas, porque a gente precisa ter esse entendimento de que Deus ele reprova
essa atitude ou essa construção, embarga essa construção, pelo fato de que aquela construção era uma rebelião contra a ordenança de Deus. Qual era a ordenança de Deus? É que o povo se espalhasse pela face da terra. Mas Nimrod conseguiu convencer, ludibriar todos a ficarem juntos, a edificarem uma cidade, que era o nome de Babel, e depois construir essa torre, que a gente vai ver mais aqui na frente, que o nome Babel ele vai ter dois significados, pelo menos dois. Um significa portão, né? Ou aqui, segundo o nosso comentarista, vai dizer que é portal dos deuses. Mas a gente procurando em outras fontes, a gente vai ver que significa portão de Deus, né? E o outro significado é confusão ou confuso. Então a gente precisa também fazer destaque a essa questão, que Nimrod era o responsável aí por essa construção aonde Deus vai embarcar. Então a gente precisa também entender que essa torre, segundo alguns, vamos dizer que algumas especulações, ela chegou pelo menos a 2.500 metros, ou seja, 2,5 quilômetros de altura. Você vai pesquisar em algumas fontes, você vai encontrar essa medida. E segundo a ciência, teve alguns estudiosos que, tentando provar, né, para procurar se era verídico esse caso, esse fato, eles fizeram tijolos, né, tijolos, segundo a ciência, fizeram tijolos, como diz o texto bíblico aqui, assaram em alta temperatura e aí colocaram em uma máquina e mediram a força que aquele tijolo suportaria. Então, segundo os cálculos da ciência, aquela torre ela ainda poderia chegar até 3.000 metros, ou seja, 3 quilômetros de altura. Então, eles acreditam, né, segundo esses cálculos feitos, de acordo com a ciência, que essa torre ela já chegou a medir 2.500 metros. Mas o interessante é que o texto bíblico aqui vai dizer que Deus, para ver a cidade, Deus teve que se abaixar. Então, a gente precisa entender que por mais que o homem seja inteligente, vamos dizer que, de uma certa forma, querendo chegar até Deus, né, dessa forma para competir com Deus, ele sempre vai ser criatura, ele sempre vai estar abaixo. É isso que a gente já destaca aqui no nosso textuário. Vamos agora à nossa verdade prática, onde diz: a Torre de Babel pode ser considerada o maior monumento à soberba humana que se tem notícia. Então nós precisamos destacar, antes de tudo, que essa Torre de Babel aqui, na verdade, ela é uma torre onde vai expressar a soberba humana. Na verdade, é um monumento onde vai endeusar essa soberba. Se tivesse uma forma de esculpir, seria a Torre de Babel. É a soberba do gênero humano, onde o ser humano acha que é capaz de ser um Deus, acha que é capaz de competir com de Gênesis. Agora nós vamos passar para a nossa introdução, para a nossa lição, onde ela é muito pequena, mas a gente precisa também fazer ênfase, que diz: no começo a humanidade usava uma só língua, e isso seria uma bênção, não fosse o pecado. Não sabemos exatamente qual era esse idioma. Na verdade, irmãos, quando a gente está estudando o livro de Gênesis, tem algumas coisas que a gente precisa deixar de lado e não se prender, para que não atrapalhe, né, o desenvolvimento da aula. Por exemplo, teve lições, aqui já nesse trimestre, que eu vi professores perdendo tempo, querendo saber quem era a mulher de Caim, qual era o nome dela, como que se descobrisse, ou tivesse vamos dizer que alguma informação acerca disso, isso fosse fazer com que a aula tivesse, vamos dizer que, um efeito positivo. E, na verdade, isso não traz, né, nenhum crescimento. Né? Então, tem coisas que, por mais que a gente queira saber, por mais que a gente queira pesquisar, não compensa, né, a gente perder tempo. Por exemplo, aqui na nossa introdução, a gente querer saber qual era o primeiro idioma que surgiu. Isso, na verdade, não traz, né, nenhum crescimento. A gente saber ou não saber, isso não vai fazer diferença nenhuma. A gente tem que priorizar, na verdade, aquilo que faz com que
toda vamos dizer que a nossa aula, ela seja uma aula informativa, uma aula que traga, né, vamos dizer que um objetivo aí principal de crescimento e de edificação do corpo de Cristo. Então é isso que a gente queria falar com relação a essa questão do idioma, para a gente não perder tempo, né, querendo saber se foi um idioma, né, hebraico, se foi o primeiro, ou semita, isso não importa. Né? O que é importante é nós fazermos destaque a essa questão de que Deus, ele fez com que aquele povo que estava naquele empreendimento, onde afrontava Deus, que eles foram confundidos, que eles foram ali abatidos e que aquela soberba, ela não teve êxito, né, contra, vamos dizer que Deus. Então aqui, mais uma vez, a gente vê o que Tiago vai falar mais lá na frente, muitos e muitos anos depois desse fato, de que Deus abate o soberbo. Então a gente precisa ter esse entendimento. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre um símbolo de rebelião. E a introdução do ponto diz: o foco maior aqui é mais uma vez mostrar que Deus sempre frustra os planos autônomos do coração humano, enquanto executa os seus planos perfeitos. Então perceba que a introdução do ponto já, de uma certa forma, esmiuçou tudo que a gente vai ver no decorrer desse ponto. E o primeiro objetivo aqui que a gente vê, que vai evidenciar de que era um símbolo de rebelião, o primeiro tópico diz: ajuntar-se em vez de espalhar-se. Então a gente precisa, aqui diante do versículo 4, ter esse entendimento de que Nimrod, né, com toda a sua cúpula, eles estavam contradizendo Deus. Então a ordem divina era que eles deviam se espalhar, mas eles quiseram fazer o inverso. Se Deus estava dizendo espalha, eles estavam ajuntando. Eles agora estavam, de uma certa forma, se rebelando contra a ordenança de Deus. E vale lembrar que a ordenança de Deus aqui era um plano perfeito, né, para toda aquela nova, vamos dizer que, sociedade que surgiu a partir de Noé. Porque isso só fazia mais de um século, né, que eles tinham, na pessoa de Noé, saído da arca. Então a gente precisa também destacar isso, que o plano de Deus, ele é um plano bom, um plano perfeito, e um plano que, na verdade, tinha como objetivo fazer a sociedade daquela época crescer, né, e andar de acordo com a vontade dele. Mas aqui, no capítulo 11, do versículo 1 ao 9, a gente vai ver que eles vão querer frustrar os planos de Deus, e na verdade eles é que têm os seus planos frustrados. Então, o primeiro tópico a gente vai destacar isso, que eles, ao invés de se espalhar, eles ajuntaram, ou seja, contradizendo a vontade de Deus. Então, todo o projeto de Babel, ele configura-se em uma clara rebelião contra Deus e os seus propósitos. É isso que a gente precisa destacar, como bem informa aqui o comentarista da lição nesse primeiro tópico. Que todo esse projeto, a única finalidade era essa, era mostrar uma rebelião direta contra a ordenança de Deus. Ainda aqui no segundo parágrafo, eu destaquei aqui, que diz assim: a língua tem poder de nos unir e o poder de nos desunir, dependendo do uso de que ela fazemos. Então a gente precisa destacar que o que está em ênfase aqui é a questão da língua. A língua, vamos dizer que pegando por base o pecado, ela estava unindo o povo, mas essa união não era para um sentido ou um objetivo positivo, mas era para fazer mal. Era contra a rebelião a Deus e, de uma certa forma, de uma feitiçaria. Então a gente precisa destacar isso, que a língua, ela pode unir as pessoas, mas também ela pode separar. E a separação aqui a gente vê que era benéfica, era uma ordenança de Deus. Era para que surgisse as novas culturas, surgisse o povo aí, novas cidades, novos relacionamentos, mas que todos obedecessem a Deus. E aqui a gente vê que aonde também vai surgir a questão do politeísmo, aonde Nimrod, que vai governar não somente essa cidade, mas algumas outras cidades grandes da época, e a gente vai ver que essa cidade que mais tarde vai se tornar Babilônia,
a gente vai ver que essa cidade, governada por Nirode, ele lhe servia a se rebelar contra Deus. Então, aqui a gente vê a língua unindo o povo para um propósito mau. E, na verdade, o propósito que Deus queria era um outro. Vamos agora passar para o nosso próximo tópico, mas antes, o comentarista recomenda aqui que a gente deixe umas perguntas para os nossos alunos. E a pergunta que ele diz é que toda geração ela constrói suas próprias torres. E a pergunta que vai ficar para nós respondermos a cada um é: que torres você e eu estamos construindo? Essa é a pergunta que nós precisamos deixar para a nossa classe. Porque nós temos que construir uma torre, mas é uma torre em obediência a Deus. O segundo aqui é um grande nome. A gente vê que esse vamos dizer que o segundo objetivo pelo qual o povo, ou a Torre de Babel, ela simbolizava. Ela simboliza um grande nome. Na verdade, aqui é onde entra o antropocentrismo, onde o povo vão querer fazer o próprio nome, colocar em destaque, colocar num tipo de holofote, na calçada da fama. Então, a gente vê aqui a questão do crescimento grandioso do ser humano. E isso vai confrontar a vontade de Deus. Então a gente precisa hoje, nos nossos cultos, nas nossas igrejas, a gente tomar muito cuidado com essa questão do humanismo, com essa questão de, às vezes, nas denominações, colocar o nome da convenção acima do Evangelho, colocar o nome da igreja acima da Bíblia, colocar o nome do pastor presidente em destaque, e às vezes as pessoas que estão perto, as que estão longe, vão chegar a ter o entendimento de que às vezes o nome do homem está na frente do nome de Jesus. Então a gente precisa ter bastante cautela, porque eu sei que não é só em vamos dizer que uma determinada região local, mas isso é em todo lugar, porque o gênero humano, ele continua o mesmo, ele continua corruptível. Então, a gente, como cristão, a gente tem que fechar essas brechas. Não dá muita ênfase à questão da organização da instituição humana, mas nós devemos prezar pela instituição divina, a igreja como organismo vivo, a igreja como sendo uma instituição divina, a igreja como sendo um corpo metafísico, um corpo invisível, um corpo universal. E não, na verdade, trocar essas coisas, colocar a igreja local acima da igreja que é a noiva de Cristo. Então, quando a pessoa coloca demais, exalta demais o nome da sua convenção, da sua igreja, e vai menosprezando o Evangelho, fala mais da convenção do que da Bíblia, aí é hora de parar, de pensar e de deixar de divulgar a questão da instituição humana e começar a investir naquela do qual ele foi chamado para fazer, que é a instituição de Deus, que é a igreja e coluna da firmeza da verdade, como diz o apóstolo Paulo. Agora aqui nós vamos passar para o terceiro tópico, que vai falar sobre a Babilônia. Aqui a gente precisa entender, como eu já aqui na introdução já falei, que o nome Babel, ele significa portal dos deuses, ou também significa lugar de confusão ou confuso. Então isso é que mais tarde veio se tornar a Babilônia, onde o comentarista vai defender que essa Babilônia ela vai surgir aqui em Gênesis 11 e ela vai ter os seus passos na história a ponto de aparecer até lá em Apocalipse. Então a gente vê que a Babilônia, ela, desde o seu nascimento, o surgimento aqui, a gente já vê que ela é idólatra, que ela é feiticeira. Tem esse objetivo, de uma certa forma, de ser politeísta, adorar falsos deuses ou muitos deuses. E isso que a gente precisa destacar. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre as consequências da rebelião. A primeira consequência que a gente precisa destacar, como o comentarista destaca aqui, é centralizar o homem. Ou seja, a primeira consequência dessa rebelião é sempre centralizar o homem. É tirar Deus, colocar Deus de lado e colocar o homem no lugar de Deus. É aí aonde está o grande perigo.
é onde as pessoas não sabem administrar e às vezes endeusa os homens ao invés de Deus. E isso a gente vê com muita frequência. Às vezes as pessoas criam ídolos dentro do seu altar pessoal, do seu coração, e às vezes coloca Deus em segundo plano e prefere acreditar nesses ídolos humanos, né, falíveis. E é isso que a gente, nesta lição, chamada a nossa atenção para nós voltarmos a adorar o verdadeiro Deus. Arrancar, lançar fora toda a idolatria, toda, vamos dizer que a rebelião, né, contra os preceitos de Deus. O segundo tópico, nós vamos comentar um pouquinho sobre gera oposição a Deus. Então, a gente vê que um dos objetivos também aqui é gerar essa oposição a Deus. Porque quando nós deixamos de adorar a Deus, automaticamente nós já estamos, de uma certa forma, se opondo ao governo de Deus. Estamos nos rendendo ao governo humano. Então, por isso que a gente tem que entender que essa rebeldia aqui do capítulo 11 de Gênesis, ela foi uma afronta ao nome do Deus Santo. E é isso que a gente precisa entender, que a Deus ninguém afronta, de Deus ninguém zomba, porque Deus ele zela, ele vela pelo seu nome. Então a gente precisa, né, deixar isso bem claro diante dos nossos alunos, que de Deus ninguém se zomba, porque aquilo que o homem planta, isso ele ceifa. Então a gente tem que plantar, né, vamos dizer que a questão da terceiro atrai juízo. A Bíblia diz que toda consequência do homem, né, ela vem à tona, porque ele já, na verdade, ele já causou essa consequência. Então, quando a gente, de uma certa forma, até o comentarista ele vai mostrar para nós aqui, Romanos 8,31, quando lá Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui o comentarista ele diz que se fizesse uma inversão, né? Se Deus fosse contra nós, quem seria por nós? Então, a gente precisa ter esse entendimento de que a rebelião, ela vai sempre atrair o juízo de Deus, não a nosso favor, mas contra nós. Então, nós precisamos entender que assim como o juízo de Deus alcançou aqueles que estavam nesse empreendimento da Torre de Babel, alcança qualquer pessoa que desobedeça à vontade de Deus. Então, que nós continuemos aqui firmes, né, sempre confiando no nosso Deus, para que assim a gente não venha cair nesse mesmo erro, mas venhamos olhar para esse fato e, na verdade, extrair aqui algumas lições, para que a gente não venha tropeçar também nessa pedra. Terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre os ensinamentos, e nesse ponto a gente vai ver aqui o primeiro tópico falando sobre somos uma só raça, o segundo, um indício da Trindade, e o terceiro e o último é melhor obedecer. Aqui o primeiro tópico, quando fala uma só raça, é a ideia de que todos nós surgimos de Noé, a partir de Noé. Então, Noé, ele era monoteísta, ele adorava só um Deus. Mas a gente vê que o gênero humano ele foi se corrompendo, se tornou politeísta e adoraram falsos deuses, e é onde vai gerar esse conflito todo da Torre de Babel, essa desobediência, essa rebeldia, essa feitiçaria, e aonde a gente vê Deus sentenciando mais uma vez esse povo. E a questão do tópico 2, um indício da Trindade, é aonde Deus ele vai descer na terra e aonde Deus ele vai falar. Né? Vamos, de uma certa forma, confundi-los. Ali usando a palavra no plural e não no singular, o comentarista ele dá a ideia de que aqui já é a terceira aparição da Trindade no livro de Gênesis, lá na criação do homem, e aqui também a gente vê essa Trindade, ou mais de uma pessoa aparecendo. E aqui nesse tópico eu aproveito para esclarecer para os irmãos que a Trindade ela é um fato real. A Trindade não é algo que nós, assembleianos, inventamos, não. Ela está na Bíblia. É 3 pessoas e uma natureza, ou seja, 3 personalidades e uma natureza. A natureza divina, é só uma. Agora, as pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são 3 pessoas nessa natureza
divina. Então não é a questão de ser três deuses diferentes, não. É um Deus, mais três pessoas. Isso que é a Trindade, é isso que a gente precisa deixar bem claro para que todos não se confundam, mas que venha ter o entendimento. E o terceiro e último tópico fala sobre é melhor obedecer. Com isso a gente sabe que não resta dúvida, que o melhor é obedecer. Foi, é e sempre será obedecer a Deus acima de tudo. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo que nós aceitamos o seu governo, que nós fazemos parte do seu governo. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos ganhando vida. Porque o resultado de quem obedece é vida e vida eterna. Agora, de quem desobedece é morte, é pecado. Então, nós precisamos também deixar isso bem claro. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.